Olá pessoal, chegou a hora de falar sobre análise financeira de fornecedores, do ponto de vista do comprador que utiliza a plataforma de fornecedores certificados certas. O comprador, ele precisa fazer essa análise e ela normalmente é feita quando vocês enviam balanço e DRE de no mínimo 2 anos. Se vocês não têm 2 anos de empresa, não tem problema, vai ser feita utilizando o último ano. Porém, é necessário entender de que quanto mais informação o comprador tem, menor é a percepção de risco e por isso a análise de 2 anos é tão necessária para tomar uma decisão. Pensando um pouco no sistema, um comprador da Certas ele tem acesso a essa tela. Essa tela mostra a base de fornecedores totais vigente, quantos deles estão aprovados e quantos estão reprovados. A Certas trabalha com compradores profissionais, então a base de fornecedores ela é dividida utilizando o conceito de matriz de Kraujic. Então, a homologação ou a certificação Platinum está pensada para os fornecedores estratégicos e aqueles de alavancagem, aqueles cujos valores de compra são muito altos. Os fornecedores ouro são aqueles fornecedores de gargalo, que têm alguma especificação própria no seu KNAI que precisa ser analisada para determinar se ele pode ou não pode vender tal produto ou serviço. E os fornecedores de risco baixo são os prata ou até os simplificados. Qual é a diferença de um para o outro? É que, por exemplo, se eu sou um comprador e quero fazer uma compra básica de menos de 50 mil reais no ano, para mim bastam os fornecedores simplificados. Porém, isso não quer dizer que eu não possa chamar um fornecedor Platinum. Então, normalmente um comprador, quando procura um fornecedor, ele procura por todos. Já se a compra é acima de 500 mil reais por ano, obviamente ele vai procurar somente fornecedores Platinum. Por quê? Porque a certificação Platinum é aquela que tem análise financeira. Agora, muita gente fala aí, mas para que fazer análise financeira se ninguém entende? Pessoal, a saúde financeira da empresa, ela é entregue por vocês. É seu balanço, seu DRE e seu contador registrando toda entrada e saída de dinheiro. Então, o que a Certas tem? A Certas tem um dashboard financeiro com os fornecedores desse comprador. Lembram que existiam 41 empresas Platinum? Dessas 41, somente 32 empresas enviaram balanço e DRE, que são as empresas que realmente eu posso fazer análise financeira. A análise financeira da Certas é a mais completa no mercado para o comprador, já que com ela ele pode decidir se a empresa que ele está contratando realmente tem a saúde financeira necessária para poder atender uma compra. Então, como funciona? Normalmente vocês mandam esse tipo de relatório, que é um balanço patrimonial com uma DRE. Os formatos são muitos. Não existe um formato único, é muito difícil que exista esse formato único. No caso, esse aqui é um SPED contábil, que vocês podem ver que ele tem 34 páginas. Então, para um comprador, esse SPED é muito difícil de analisar. O que a Certas faz? Nós recebemos esse documento, nós pegamos no dia da recepção do documento o cartão do CNPJ da empresa, pegamos o Serasa da empresa do dia da análise, onde perguntamos para o Serasa qual é o nível de risco de crédito e transcrevemos os números da empresa para esse formato. Por exemplo, esse aqui é a DRE, onde a gente está transcrevendo todo aquele monte de número num formato de tabela para que eu possa comparar lado a lado os anos e para que eu possa comparar dois fornecedores em igualdade de condições. Basicamente, nós transcrevemos a DRE, transcrevemos o balanço patrimonial, verificamos a partida dupla, ainda que vocês não acreditem, a gente recebe uma grande quantidade de balanços e DRS com a partida dupla que não bate, portanto, todo o processo contábil ele fica invalidado por não bater essa partida dupla. Verificamos o capital social da empresa, se houve realmente modificação no contrato social, no estatuto da empresa, para ver que toda a contabilidade foi bem feita. Baseados nessa transcrição, nós criamos uma série de relatórios. Por exemplo, uma novidade que nós temos hoje na Certas é o relatório de análise horizontal. Normalmente, esse relatório ele é utilizado por investidores para avaliar valuation de empresas. Porém, não é o que mais importa para o comprador. Para isso, nós temos diferentes relatórios que são gerados em diferentes níveis de criticidade. Por exemplo, aqui temos basicamente a variação da DRE ano a ano, se as vendas aumentaram, se diminuíram, se o lucro aumentou, se diminuiu.
A variação do balanço patrimonial, mesma coisa. Se os ativos aumentaram, diminuíram, se os passivos aumentam, diminuíram, se o capital da empresa aumentou ou diminuiu. Então, um comprador experiente, com esses indicadores, ele consegue ir tomando sua anotação de risco. Também calculamos uma nota de risco com esses indicadores que são calculados pela plataforma da Sertras. Esses indicadores eles são revisados a cada 2 anos por especialistas que não são só nossos, a gente manda para clientes nossos, especialistas financeiros e clientes compradores, para que eles nos digam se esse indicador e se esse percentual ele realmente aplica para uma análise de risco. Um indicador super importante é a probabilidade de inadimplência de crédito, que é do Serasa, porém, o termômetro de insolvência de Canitz é um termômetro brasileiro de probabilidade de falência de empresas, e ele é totalmente assertivo. Na nossa análise, que já tem 10 anos, 70% das empresas que se encontram insolventes hoje vão à falência em menos de 5 anos, quando elas estão em situação de insolvência. Porém, o relatório mais significativo, aqui vou pular uma folha, é esse aqui, que é o relatório geral de indicadores. Ele mostra os diferentes indicadores utilizados pelos compradores: liquidez, endividamento, rentabilidade, cuidado com o lucro direto sobre as vendas. Aqui essa empresa está dizendo que a cada R$ 100 ela fica com R$ 22 no bolso, ou seja, o comprador pode querer fazer saving por conta disso que vocês estão indicando. Se isso for real, não tem problema nenhum, pessoal. Se a rentabilidade, toda a empresa veio para fazer lucro. O problema é quando a nossa contabilidade está mal feita e nós não conseguimos ter essa rentabilidade de forma real e somente um número jogado num balanço. Aí a gente está em problemas, porque a gente está dizendo para o mercado, para a Receita Federal, para os compradores que nós estamos tendo um lucro que não estamos tendo. Mas essa é a análise individual de um balanço IDRE pela Sertras. Isso aqui é super importante, pessoal. Entendam, a análise financeira que a gente entrega para vocês é quase um conheça a sua empresa. Baseado nesses números, vocês vão poder falar com os contadores para ver por que eles estão registrando uma coisa de uma forma ou de outra forma. E, inclusive, todos os nossos relatórios são comentados pelo nosso especialista. Ele vai dizer para vocês, olha, quando eu vejo isso aqui, aconteceu tal coisa. E assim a gente consegue avançar com o relatório e entendendo como os compradores veem a nossa saúde financeira. Mas, voltando à análise de empresas, o que um comprador faz? Vamos supor que ele quer avaliar 3 empresas finalistas numa concorrência. Ele basicamente copia o CNPJ, cola na matriz de comparação e, quando pressiona o botão comparar empresas, o sistema ele já mostra lado a lado os indicadores para ele tomar uma decisão de risco. Isso é super legal, porque se ele tem experiência, ele vai conseguir entender esses indicadores, entender o que ele está comprando, entender os comentários do analista, e por isso ele vai conseguir tomar uma melhor decisão. Então, por isso que a nossa saúde financeira é tão importante, e é tão importante que ela reflita a realidade. Agora, um truque. Nem todos os compradores entendem esses números e às vezes eles utilizam o IA para analisar. Analisar aquele balanço gigantesco que a gente apresentou para eles é uma coisa. Porém, analisar um resumão como esse aqui é outra coisa totalmente diferente. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco imprimir, salvar como PDF, salvo esse relatório financeiro comparativo que eu acabei de fazer para essas empresas. E se eu sou um comprador que utiliza a IA para poder me ajudar a tomar uma decisão e não como um fator decisor, o que eu faço? Eu vou utilizar o Gemini porque é o que eu mais gosto. Eu pego, subo o arquivo que eu acabei de imprimir de tal forma que eu elimine ou diminua ao máximo as alucinações de IA, e aqui eu faço uma pergunta. Preciso comprar 3 milhões de reais de uma das 3 empresas comparadas no documento em anexo. Me diga qual é a opção com menor risco. Pronto, perguntei para ela o que eu quero, ela pensa. No caso do Gemini, ele, na minha opinião, é uma das melhores IAs para fazer esse tipo de comparação, porém ChatGPT, Cloud e todas as outras centenas de IAs que nós temos também servem. E aqui ele começa a me explicar, olha, classificação de risco, a empresa X é a única empresa
com as 13, classificação de risco baixo, tal empresa está classificada com risco médio, saúde financeira, vai explicando cada um dos indicadores da forma que a CIA vê, aqui ele faz um relatório comparativo e finalmente ele me dá uma recomendação. A clássica pergunta, de qual empresa devo comprar? Enter. E aqui a IA vai, baseado inclusive na sua resposta, dizer que com base a verificação de 3 milhões, tal empresa é a melhor empresa para comprar. Isso vai fazer com que o comprador tome a decisão? Não necessariamente, mas vocês têm que ter claro, os compradores são seres humanos e, portanto, sim, ele vai tomar uma decisão influenciado pela resposta que a IA dá. Então, o que vocês têm que ter em mente? Os seus contadores, especialmente se vocês vendem para grandes empresas e compradores profissionais, eles têm que ter a contabilidade limpa. De preferência, emitir o balanço patrimonial do ano anterior na data certa. Às vezes os compradores pedem balancetes para serem analisados e por isso vocês têm que pressionar para que essa informação esteja sempre em dia. Lembrem-se, balanço e DRE é informação para a sua gestão, não é somente para que outro analise. Você com essa informação consegue ver aonde consegue economizar, onde consegue investir, o que você tem que fazer para melhorar o caixa da tua empresa, o patrimônio da tua empresa. Portanto, não deixe essa informação assim como se nada. Tampouco pegue aquele enorme documento e tente calcular sozinho. Para isso nós temos IA que nos ajuda a interpretar. Para isso nós temos o relatório financeiro da Sertras que mostra para vocês a realidade da sua empresa. E com isso vocês conseguem competir melhor no mercado. Espero ter ajudado, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!